Vinheta sonora na área. E como eu falei para vocês, dezembro seria isso aí mesmo, um mês de intensidade, um mês de trabalho, um mês de coisas diferentes, vamos dizer assim, mas não tão diferentes assim como foram outros meses de dezembro. Ontem, aliás, ontem apenas não, ontem terminou, mas começou na terça-feira e terminou ontem. As pesquisas do ano do Google, que mostram em 15 tabelas o quanto fomos curiosos em 2024. Então, essas tabelas, de certa forma, também trazem tendências de consumo, tendências de como as pessoas procuraram informações no ano de 2024. Uma dessas coisas que me chamou a atenção foi na tabela de receitas, que as pessoas procuravam, por exemplo, alguma receita de alguma coisa diferente. E chamou a atenção que dos 10 resultados mais pesquisados do ano na tabela de receitas, 5 foram relacionadas a receitas de air fryer, que é aquele eletrodoméstico que você utiliza para fritar alimentos com. Eu não sei direito como é, mas é mais ou menos. Mas é com ar. Tanto que air fryer em inglês é fritadeira de ar. É um eletrodoméstico relativamente recente. Ele foi inventado em 1989. Desde a década de 2000 é comercializado a ferramenta doméstica, porque antes ela era uma ferramenta utilizada em restaurantes e hoje o air fryer, desculpem, é uma ferramenta doméstica também. E é de uma popularização recente, tipo, por exemplo, o micro-ondas, que deve ter o seu meio século de invenção e comercialização, ou o videocassete que num instante passou, porque uma coisa é a questão das tecnologias, que elas vão e voltam, mas quando se trata de tecnologia de cozinha, o que entra fica. Então você vai encontrar uma década, uma cozinha que só tinha um liquidificador, depois uma cozinha que só tinha liquidificador e batedeira, depois uma cozinha que tinha liquidificador, batedeira, processador e sei lá o que. E agora, em algumas outras casas, liquidificador, batedeira, processador, sei lá o que, micro-ondas também, né? E, por fim, liquidificador, batedeira, tananã, 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 e air fryer, como mostrou essa tabela das receitas. Em outras, chamei a atenção do quanto o pessoal está consumindo mais, por exemplo, cultura asiática, não só da Coreia do Sul, porque na tabela de séries apareceram 2 títulos de séries sul-coreanas, mas também trends derivadas da Ásia e algumas outras coisas derivadas da China, da Índia também na tabela de trends. Então, essas tabelas são um pouquinho reveladoras no sentido de que você identifica as tendências daquele ano e algumas outras coisas que você acreditou que poderiam aparecer naquele momento que terminaram nem sequer aparecendo, e também o quanto o noticiário influencia no sentido de que você quer saber mais sobre determinados assuntos e você vai lá e procura. Então, nesses últimos 3 dias, eu fiz essas análises e vocês podem encontrar lá no site, por pesquisas do ano no Google, o quanto fomos curiosos em 2024. Se você encontrar na página inicial, vai encontrar de cara os 3 posts da série. E se não encontrar, eu deixei link nos 2 primeiros, caso você tenha pego do primeiro, sei lá. E cada um tem uma web story. Além disso, eu também deixei nas redes sociais. Então, esse material vem do Google Trends, que lançou uma página sobre as pesquisas do ano,
que não apenas tem no Brasil. As minhas análises se baseiam nas pesquisas do ano do Brasil, não do global. E quando eu pego essa tabela, a tabela que está no site que todo mundo tem acesso, todo mundo que faz as matérias das pesquisas do ano. E eu pego essas 15 tabelas que o Google divulga e joguei num aplicativo não, um serviço de planilhas chamado Flourish. Vocês pesquisem no Google que vocês encontram essas tabelas que são incorporáveis. Porque teve uma época que eu incorporava direto do Google Trends, aí deu um chabu, um problema, e eu tive que reincorporar essas tabelas no Flourish. Foi quando eu descobri esse serviço, que hoje, inclusive, é um serviço de propriedade do Canva. Aquele que a gente faz as artes e outras coisas mais. E aí eu fiz essas 15 tabelas e não sem antes ter feito no Figma, que é um aplicativo onde eu posso colocar essas coisas de maneira em um arquivo só, de fazer as 21 partes dos posts das redes sociais. Foi onde eu organizei as tabelinhas das redes sociais, que esse ano a novidade foi que elas foram parar no TikTok também. E, por fim, eu fiz assim, dividi essas 15 tabelas em 3 dias. Eu sempre faço isso. As pesquisas do ano, aliás, elas saíram na terça-feira. Nesse momento que eu recebi, ou melhor, que eu só acessei o site para ver, eu sempre faço isso, e no momento que saiu, pronto, eu comecei a organizar as tabelas, eu comecei a jogar uma por uma no site, e conforme eu fosse vendo, aí eu comecei a fazer as análises. E cada análise dessas levou em média umas 4 horas para fazer. Que não é simplesmente você olhar, porque você tem que pesquisar, porque tem muita coisa que você nem fica sabendo muitas vezes. E você tem que pesquisar para saber o que você vai escrever naquele momento. Então, esse monte de coisas levou 4 horas por dia. E por conta disso, vários posts atrasaram. Teve a quarta-feira, que foi o 5º post. E eu nunca levo mais do que 4 horas para fazer alguma coisa só nessas pesquisas do ano. Só para fazer a análise toda. Mas eu sempre levo esse tempo, 4 horas, 5 horas. Teve dia que comecei de 16 e terminei às 20. Isso dá umas 4 horas. E você ainda tem que divulgar. E o incrível de tudo isso é que levou tempo. Demorou. Mas deu tudo certo. E vocês têm o resultado de tudo isso disponível para vocês no site. Esse é mais, se não, a marca do mês de dezembro aqui no site. Para além da semana dos calendários, para além da cor do ano e dos posts que ainda virão, de mensagens de Natal e Ano Novo, as pesquisas do ano retratam justamente isso no sentido de arte, cidade e comunicação, porque é tudo isso num só grupo de posts, porque eu não vou falar de um post específico, porque eles foram 3. Mas quando você observar cada tabela, você vai entender o sentido de estar conectado e estar antenado. E basicamente é isso, ok? Então esse foi o Luneta Sonora de hoje. Vocês já sabem, aliás, que toda sexta-feira tem episódio inédito do podcast na sua plataforma de áudio preferida, nos sites e em Luneta Sonora, aliás, no youtube.com/Luneta Sonora. Vocês podem me encontrar nas redes sociais, @Josivandro Novela, no Tumblr e no X é @Josivandro. E em breve, muito em breve, para além da voz, vocês terão o Luneta Sonora em formato de videocast. Eu já comentei sobre isso no post de hoje do Conhecendo Você. E como nesse episódio especificamente eu quis mostrar para vocês um pouco dos bastidores das pesquisas do ano, o que eu quero mais para frente é falar
sobre como é que vai ser esse projeto do videocast, ok? Então é isso, esse foi o Luneta Sonora de hoje, que ainda é áudio e eu não sei por quanto tempo vai ficar assim, mas eu prometo que no episódio de número 200, porque esse é o número 168, já teremos episódio em vídeo, ok? Então é isso, até lá e não desanime.